Fala, nação rubro-negra, saudações. Pessoal, a mídia paulista não para de falar no Flamengo, não param. Já vou deixar os créditos aí por incrível Opina Porco. Vamos deixar aqui esse trecho que ele fala aí, né, sobre essa fala aí do Zico, né, sobre o Flamengo virar nação, né, já exposta a todo mundo. E vamos ver também, pessoal, um cortezinho aqui, né, do Inside do Fla no Instagram, onde ele fala sobre o Gerson, fala um monte de coisa também sobre essa situação aí do Zico, que está viralizando o mundo todo, essa fala do nosso mestre Zico, eterno Zico, beleza? Vamos começar primeiro e depois vamos passar pelo Opina Porco, e vamos ver também que o Vene Casagrande trouxe um trechozinho aqui, uma notícia importante, e falou também sobre essa situação do Zico, né? Do Flamengo virar a nação, beleza? Então, sem mais delongas, desculpa a demora e vamos ao vídeo. O que o Carlo Ancelotti falou sobre o Gerson fora da seleção brasileira. Será que o Gerson tá triste por ter sido esquecido pela seleção? Luiz Henrique explanou. O jogador do Zenit, Luiz Henrique, foi perguntado se ele conversa com Gerson sobre não ter sido convocado pela seleção brasileira e o atacante explanou. Eu converso com o Gerson no dia a dia. O Ancelotti já falou pra gente que ele está vendo todos os jogadores e pediu que a gente fique sempre 100%. Não importa se o jogador está na Rússia ou na Inglaterra, ele está nos observando. Eu falei pro Gerson para nos mantermos focados, porque sempre vai chegar a oportunidade. Não é só porque a gente está na Rússia, não. A gente está sendo visto e temos que continuar focados, disse o atacante Luiz Henrique. O golpe tá aí, cai quem quer. É mais fácil o Vladimir Putin chamar o... Vocês contam. Inacreditável. Esses caras... Isso, eu não sei. Os 5 clubes mais odiados do Brasil, segundo a inteligência artificial. E ainda explica os motivos. Qual será a posição do Flamengo? O motivo é espetacular. Em quinto, o Nanico do Barranco, por causa da rivalidade com o Flamengo. Tinha que ter Flamengo no meio, né? Em quarto, o São Paulo, pelo histórico de soberba nas últimas décadas, por ser o único clube brasileiro a ganhar 3 mundiais e ser o único clube a vencer 3 brasileiros seguidos. Mas esse clube já morreu e só vive de passado. Em terceiro, as Pepas birrebaixadas. Motivos. Força financeira. É o segundo clube mais rico do Brasil. O Flamengo é o primeiro. Se autodetermina o maior campeão do Brasil, com 12 títulos brasileiros, sendo 4 via fax. Quem tem mais tem 8. Flamengo e Cheiro Verde. Chora Carminha. Segundo vem os falidos do Parque São Jorge. Motivos. Também tem torcida grande, a segunda maior torcida do Brasil. O Malvadão tem a maior. Esse clube aí já tá morto, só falta enterrar. E o mais odiado do Brasil é ele, o malvado. Motivos. Maior torcida do país, enorme exposição na mídia, conquistas recentes, poder financeiro e rivalidade com quase todos os grandes clubes. Flamengo quer virar um país, já tem antes chorando de desespero. Com Zico, Flamengo se pronuncia afirmando que pedirá que a ONU reconheça a nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do mundo. Senhoras e senhores, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. O clube tirou onda dizendo que se fosse um país, seria a 36ª maior população do planeta com 45 milhões de pessoas. Os invejosos nos chamam de terceirizados. Mas eles sonham em ser Flamengo. É a maior torcida do planeta, né, chefe? A nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Eu quero conversar com vocês aqui. Qual que é o impacto real e o significado real da petição que o Clube de Regatas do Flamengo faz à ONU, Organização das Nações Unidas? Qual que é o impacto sociocultural? Qual que é o impacto de marketing e engajamento? E o impacto político disso? Será que existe algum impacto político dentro disso? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos só entender rapidamente, eu acho que todo mundo que está aqui já entendeu do que se trata o assunto, mas vamos lá, a matéria do GE, só para a gente contextualizar aqui e ficar mais organizado as nossas informações e ser um vídeo também mais rápido e mais sintetizado para você. Vamos lá. O Flamengo vai pedir à ONU que reconheça
o clube como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Veja bem, muita gente falando, isso daí é apenas um símbolo, isso daí é apenas um título ali imaginário que não vai virar nada. Mas olha só, a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Não existe outra até então. Embaixador rubro-negro, Zico faz o pronunciamento chamando rubro-negros para assinar a petição. O Flamengo lançou nesta terça-feira uma campanha em que pede à ONU, Organização das Nações Unidas, que reconheça oficialmente a nação rubro-negra como a primeira nação símbolo cultural do planeta. O anúncio foi feito por meio de seu pronunciamento oficial com o Zico. O clube informou que a campanha tem como objetivo engajar a imensa torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico que traduz o que já é a força cultural, social e emocional do Flamengo, que ultrapassa fronteiras. O reconhecimento pela ONU, ainda em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo. Pessoal, hoje, se nós buscarmos aí o número de pessoas que são torcedores da equipe flamenguista, da equipe carioca, tem aí mais de 40 milhões. Quando a gente fala nesses valores, nós estamos falando basicamente de uma Argentina, por exemplo, inteira. É uma quantidade muito abrangente de pessoas. Além disso, você tem também todo o significado e simbologia cultural, dentro principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, né, por uma região ali do interior, do litoral do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, e cara, nós ficamos ali em uma das... O local que eu fiquei, ele era um local beira-mar mesmo, era uma vilinha. E ali no fundo você tinha uma ilhazinha. Nessa região ali que eu fiquei. Eu não vou me recordar o nome da região, mas eu chegando lá, a primeira coisa que eu vi na rua, no meio dessa vila, uma bandeira do Flamengo colocada de fora a fora. E aquela bandeira ficou ali e tá ali por muito tempo. Então você vai, por exemplo, para alguns lugares aí, Rio de Janeiro, Nordeste, é muito comum você observar até mesmo pessoas de fora, turistas. Cara, vários argentinos, me deparei com vários argentinos, americanos, no hotel, com a camisa do Flamengo. Acabou virando meio que até um souvenir, né? Porque as pessoas vão ao Rio e compram o quê? Compram a camisa do Flamengo. É uma ferramenta. É engraçado porque a mãe de um colega meu, ela foi pro Rio. Brasileira, são brasileiros. Ela foi pro Rio e o que ela fez? Ela trouxe uma camisa do Flamengo com o nome de cada um. Os filhos dela. Por quê? Porque ela chegou na loja, ela pegou e falou assim, pô, eu quero uma camisa de time que, assim, represente o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Aí os caras falaram assim, ó, do Flamengo. Foram lá, colocaram os nomes e entregou pra ela. Eles são palmeirenses. Eu acho que eu contei até uma vez isso aqui no canal. Eles abriram, pô, mãe, do Flamengo. Ela comprou um pra ele, acho que um pro irmão dele. O irmão dele não usa mesmo. Ele ainda às vezes usa. Não é aquela camisa, ela comprou aquela azul de treino. Não é aquela rubro-negra, né? Mas assim, é engraçado você pensar, né, desse ponto de vista. Agora, vamos lá. Nós sabemos que isso traz um engajamento internacional muito grande. Vai ser a primeira do mundo se isso acontecer. A petição tá lá. No momento que você entra para assinar a petição, que já tem quase 70 mil assinaturas, desde a hora que foi lançada até agora, que esse vídeo está saindo, talvez já até passou as 70 mil assinaturas, mas quando eu olhei, estava perto das 70 mil. Quando você entra lá, o pessoal falou que quando termina a petição para você assinar, eles te mandam para a página de sócio-torcedor. Então isso é uma maneira de você linkar, conectar o torcedor com a causa, entra lá e pede, e depois já apresentá-lo ao mundo do sócio-torcedor, que é um dos objetivos da gestão BAP, de fortalecimento também de sócio-torcedor. Um dia nós discutimos aqui os valores de sócio-torcedor, e a gente viu que os valores de sócio-torcedor, para a estrutura do Flamengo hoje, para a representatividade do Flamengo hoje no futebol brasileiro, e para o número de torcedores que ele tem, é baixo. Nós até discutimos sobre isso aqui. Então é importante você ter também esse engajamento do próprio torcedor que já é torcedor do Flamengo. Então, esse sucesso total que está sendo
esse pedido do Flamengo à ONU para que a ONU reconheça o clube como primeira nação simbólica cultural do planeta. Já falei no último vídeo que os antes estão desesperados, dizendo que o Flamengo se acha muito, que isso é a síndrome do Thiago Galhardo, que o Thiago Galhardo, jogador que está atualmente no Santa Cruz, pelas declarações que o Thiago Galhardo dá, se achando acima de vários jogadores. Enfim, goste ou não, queira ou não, só se fala nisso. O Flamengo pautou a imprensa nas últimas horas, nos últimos programas, mesmo sendo dia de data FIFA, jogo da seleção brasileira, mas muita gente falando sobre o Flamengo. Inclusive, o Flamengo emitiu um comunicado oficial que em apenas 7 horas, 100 mil assinaturas foram adquiridas. Inclusive, eu vou ler aqui o comunicado do Flamengo, já vou atualizar. Hoje o Flamengo lançou a campanha Nação na ONU, um movimento que pede o reconhecimento oficial da nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. No pronunciamento especial transmitido pela Flamengo TV, Zico, maior ídolo da história do clube, convocou a torcida. Vamos lá, todo mundo assinando a petição. Quero ver 100 mil assinaturas em uma semana. Em uma semana, Zicão? Foram em 7 horas. O resultado, a nação mostrou mais uma vez sua força e paixão. Em apenas 7 horas, já alcançou a marca de 100 mil assinaturas. Esse feito histórico comprova aquilo que todos já sabem. O Flamengo é muito mais do que um clube. É cultura, é identidade, é povo, é uma nação. E a caminhada só está começando. Se em 7 horas já chegamos a 100 mil, quantas vozes teremos unidas até o final da campanha? Então, o link, eu não vou ficar divulgando aqui, porque eu não sei como é a questão aqui no YouTube de direito autoral, transmissão. Sei que o Flamengo divulgou um vídeo do Adriano, inclusive, Adriano pedindo para a galera se inscrever. Para quem quiser, eu não vou botar aqui no vídeo, nem na descrição, porque eu não sei se pode, mas é peticão.flamengo.com.br. Vou repetir, peticão, porque não uso o C cedilha nem o tio, ali, obviamente, peticão.flamengo.com.br. Já fez a sua parte? Faça a sua parte. E enquanto a gente grava esse vídeo aqui, mais de 150 mil assinaturas já tinham sido adquiridas, registradas pelo Flamengo. Então, corre lá, porque eu tenho certeza que até você assistir esse vídeo aqui, já bateu 200 mil e, enfim, vamos acompanhando essa informação. Enquanto isso, eles reclamam. Que a nação mostra o porquê a ONU tem que aceitar esse pedido do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, atualização sobre Bruno Henrique, que a gente trouxe em primeira mão. Pessoal, já acabou a parte da mídia paulista. Vamos ver agora, desculpe estar interrompendo vocês, viu? O que o Mauro César falou da SAF do Fluminense. Eu deixei para o final, beleza? Porque eu vi isso agora, não vou mentir a vocês. Olha só o que o Mauro César falou da SAF do Fluminense. A SAF do Fluminense vai valer o ano de faturamento do Flamengo. Escuta aí, presta atenção. 1-0. E o Fluminense acho que vai ter que fazer um jogo bem ajustado, bem certinho para poder eliminar o Bahia, né? O Bahia que teve o Jean Lucas convocado, né? O cara vai chegar, deve estar no Rio já essa altura, né? Chega, dá uma dormidinha e tal e vai pro jogo. Provavelmente vai ser isso, né? E por outro lado também o Bahia jogou no final de semana, mas treinou, né? Ele tinha feito 4, fez mais 5 a um determinado valor, que seria 640 milhões. Aí os benfeitores lá, os donos, né? Sim. Completariam. São 500 milhões, mas 250 agora, 250 só daqui a 2 anos. E não está muito claro a dívida, vai pagar a dívida? Como é que paga a dívida do Fluminense? 870 milhões, algo em torno disso. Isso também não está muito claro. Tem muita discussão com relação a isso. Tem muita gente raciocinando assim, que pague a dívida, mais os 500 milhões, vai dar 1 bi e 300, né? Então o Fluminense vale 2 bilhões, 65%, vale 1 bi e 300. É um faturamento do Flamengo no ano, é isso que vale o Fluminense? Louco, né? Para pensar, parece muito dinheiro, né? Mas você fala, pô, o Fluminense, futebol do Fluminense, né? Com 120, quantos anos? 23 anos de Tem uma história, boa tradição em Xerém, por exemplo. né? Inclusive Xerém, né? Isso tudo passa para as mãos desses novos donos, 65%. Isso tudo vale o quê? Eu estou fazendo um cálculo esticando. Quer dizer, a dívida mais os 500 milhões
o faturamento de um ano do Flamengo. É isso que vale? Eu acho que vale mais, né? Agora, essas SAFs quase todas foram compradas assim. Agora, o Fluminense não me parece que está na situação tão desesperadora como a do Vasco e do Botafogo. A situação não é boa também, não. A dívida é muito alta. Mas esses dois estavam mais asfixiados ainda. Então, será que o Fluminense precisa fazer esse acordo? Ou há condições de tentar mudar esse modelo? Eu acho que tem que ter muita discussão, cara. Muita discussão. Porque as pessoas estão imaginando que vai virar SAF e alguém vai começar a contratar vários jogadores. De onde vai ser esse dinheiro? 500 milhões, 250 agora, 250 milhões. Não vai contratar esse super time. Isso. Então, faz a conta. Não sei de onde vai sair essa grana. Claro, aí a arrecadação do clube, se a dívida fosse equacionada, esse dinheiro serviria para uma vida melhor, até poder contratar mais, porque você não teria que pagar a dívida. Mas não está muito claro, pelo menos para mim, pelo que eu entendi, até conversei com algumas pessoas que são especialistas no assunto, para tentar me traduzir ali, porque é confuso, e não tenho uma opinião formada ainda não, mas acho que tem. Então, pessoal, é um assunto que eu não gosto de falar, mas tem que falar, né? Bruno Henrique virou assunto aí na mídia, mas já que a gente não fala mal do menino, a gente vai falar o que estão falando aqui, né? O site O Dia, que o Flamengo entra com pedido de efeito suspensivo para Bruno Henrique. E tomara que dê tudo certo, né? Para o BH voltar aí a jogar. Todos os jogadores passam por essa situação e recorre e consegue ali diminuir a pena, tal, né? O Flamengo entrou na noite ontem, né, terça-feira, com recurso no STJD, né, Supremo Tribunal de Justiça, né, e pediu efeito suspensivo para Bruno Henrique. A ideia é ter o jogador disponível para os jogos enquanto não acontece um novo julgamento, né, em segunda instância no pleno do tribunal, né, segundo o GE. Vamos olhar a notícia toda, né? Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos, né, por forçar um cartão amarelo e tal. E o atacante de 34 anos também recebeu a multa, né, de R$60 mil no julgamento, né, em segunda instância, no pleno. O Flamengo deve adotar a mesma estratégia do primeiro julgamento, né? O rubro-negro alegou que não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo e ressaltou que o mesmo já fazia parte de uma estratégia, né, já que ele estava pendurado. Assim, os auditores absolveram em relação ao artigo 243, que trata de atuar deliberadamente, né, de modo prejudicial à equipe que defende. A punição prevista, assim, é de 720 dias de suspensão, porém a visão dos demais que participaram do julgamento foi diferente em relação ao artigo 243-A. O artigo 243-A trata de atuar de forma contrária à ética desportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida. Um dos relatores afirmou que houve violação à ética esportiva, né? O Flamengo, no entanto, reiterou que o jogador não tomou uma atitude antiética e foi tudo dentro das regras de jogo, né? A pena de Bruno Henrique é válida apenas para jogos nacionais, como o Flamengo já está eliminado da Copa do Brasil. O jogador terá que cumprir suspensão no Brasileirão. Um dos relatores defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, que incluiria a Libertadores. Um desses relatores deve ser torcedores de outros times aí, né? Que tá querendo, de repente, né, ser muito... Sei lá, se o cara tem que pagar, beleza, isso é fato. Mas pra que essa agonia toda? O cara não foi que nem os outros. Foi uma pena, foi diferente. O caso dele foi diferente dos demais. Para a pena, né, se estender em jogos internacionais, o STJD teria que acionar a CBF. Em meio a isso, Bruno Henrique segue treinando normalmente. Em caso de efeito suspensivo, o jogador pode ficar à disposição para o jogo contra o Juventude no domingo, dia 14, às 16 horas, horário de Brasília, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão, né, pessoal? Pessoal, é surreal. É surreal. Tudo que o Flamengo faz vira notícia pelo mundo afora. Vocês veem. O Opina Porco, deixando o canal que a gente trouxe aí, ele é torcedor, ele é canal do Palmeiras. Mas ele faz ali, né, uns assuntos rivalizando Palmeiras e Flamengo, que tá no tema, tá no auge, né, ele está certíssimo. É um belo de canal, um cara muito inteligente, o cara é muito inteligente, muito estudioso. Ele estuda para ele falar, e o que ele fala realmente faz todo sentido, cara. Que você vê, era uma semana para bater os 100 mil, cara. Assinaturas bateu em 7 horas, como o Vene Casagrande mostrou, e o Opina Pouco mostrou também que 2 horas já tinha 70 mil.
É uma nação muito gigante. E sobre o que ele falou, pessoal, o Flamengo tem que ter mais sócios. Tudo bem que o time é rico já, mas quanto mais dinheiro, melhor pro time. Né? Vamos nos associar ao time aí. Não tô fazendo propaganda, não é nada, não. É para ajudar mais, né? De participar ali do desenvolvimento do clube também, né? Fazer parte, né? Que quando a gente é sócio, a gente faz parte do planejamento do clube, né? Que os caras ali contam com o dinheiro todo mês, né? Para receitas e tal. E também tem vários benefícios, né? Chegar no estádio, não ter que comprar ingresso, já chega ali, já tem seu ingresso garantido, não ter que pegar fila, né? Tudo legal, é tudo legal. Alguns sócios têm cadeira cativa no estádio, lugar ali onde não molha, onde não faz sol. Tudo isso é importante, né? Para quem realmente é torcedor do time, beleza? Pessoal, por agora é só. Como sempre, mais tarde estamos de volta com mais um vídeo. Data FIFA acabou ontem, mas ainda vai demorar uns dias aí. Hoje é quarta e quinta, sexta. Daqui para sexta e sábado começa a voltar as notícias com força total aí, né? Aquela debate do SPN que eu sei que vocês gostam, mas tudo que a gente já aposta isso, eu prefiro fugir um pouco, né? Falar mais assim sobre essa rivalidade da mídia paulista com a carioca relacionada a Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Eu gosto muito desses assuntos. É um assunto mais contextualizado, né? E pegar um assunto só e jogar no YouTube sem contexto nenhum, só para jogar, isso aí não vale nem a pena, né? E esse vídeo que a gente está postando aí é vídeo contextualizado da mídia, a rivalidade entre a mídia paulista e a mídia carioca, que é o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, né? Que é aquela rivalidade que o Flamengo é odiado por todos, como a gente viu aí no começo do Inside do Fla, né? Então, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Sua opinião aqui é muito bem-vinda, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.